Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, estamos começando por aqui o programa Papo Saudável. Esse programa é um programa da Dental Clínica. Esse primeiro programa, inclusive, nós vamos mostrar para você ou levar até você informações da Dental Clínica. O que é a Dental Clínica, como é que ela funciona, como é que você pode ter acesso, quais são os canais que você pode utilizar para ter acesso à Dental Clínica. Vamos trazer então a palavra do Dr. Giovanni Dantas. Doutor, estamos começando o programa Papo Saudável. Olá, ouvintes. Olá, Dailton. Na verdade, é uma honra para mim que você possa estar aqui conosco, né? E a ideia de mostrar para as pessoas como funciona a saúde, não só na odontologia, mas também na medicina. Nos próximos programas, hoje, como você mesmo muito bem definiu, a gente pretende falar muito sobre a Dental Clínica, como ela surgiu, o que é que aconteceu, como é que funciona. Mas nos próximos programas a gente tem uma necessidade de mostrar também todas as áreas da medicina. Nós vamos trazer fisioterapeutas, vamos trazer farmacêuticos, médicos, dentistas, de forma que todos nós possamos ficar mais cientes de tudo que pode acontecer. E vocês que têm alguma dúvida, no final das contas, podem entrar em contato conosco no nosso WhatsApp da clínica, o 999816640, e ter as suas necessidades completamente descobertas. Então, você quer alguma coisa, falar sobre urologia? Nós vamos trazer um urologista e nós vamos conversar sobre isso no nosso programa também, né? Então, esse é só o começo. Eu espero que ao longo dessas próximas semanas a gente possa demonstrar como funciona a saúde de uma forma mais palpável, de uma forma mais simples de ser entendida, sabe, Adelton? Não daquela forma complexa como a gente aprende nas faculdades e daquela forma com todo um idioma complicado que as pessoas não entendem. A gente vai tentar descomplicar a medicina e a odontologia nesse programa. Olha, como disse o Dr. Giovanni, esse programa é o primeiro, e o primeiro a gente vai tratar da Dental Clínica, né? A criação da Dental Clínica, a evolução da Dental Clínica, dos equipamentos, dos tratamentos, os cursos que o Dr. Giovanni já passou por eles, né? As especializações, etc. Agora é importante também falar que a odontologia é um ramo importantíssimo da medicina, né? E assim, falando da questão da medicina, a Dental Clínica também quer tirar dúvidas das pessoas com relação a algumas patologias. E aí, como disse o Dr. Giovanni, cardiologistas, neurologistas, urologistas. Hoje existe uma questão também muito ligada, Giovanni, ao tratamento de pele. As mulheres se preocupam muito, né, com essa questão do tratamento de pele, principalmente os homens também, né? Então, é claro que a Dental Clínica vai também tratar de todas essas situações, sim, que aliás são importantíssimas, né? Doutor, deixa a gente começar falando o seguinte: como é que surgiu a Dental Clínica? A Dental Clínica está há quantos anos em Açu? E aí, como é que de repente deu aquele estalo em Dr. Giovanni? Eu preciso criar aqui uma clínica que vá de encontro à necessidade do povo, que seja uma clínica que esteja acessível a todo mundo, mas que ela tenha também os equipamentos primordiais para que esse tratamento seja realizado a contento. Como é que tudo isso começou? Perfeito. A Dental Clínica é a minha menina dos olhos, né? Aquela coisa da paixão que você tem, que você não consegue explicar muito bem. Eu estou formado há 32 anos. Quando eu me formei, e aí vai longas datas, naquela época, a odontologia nas nossas comunidades rurais, ela não era feita de uma forma muito interessante. Então eu vinha de Natal para fazer remoções de dentes nos sábados e nos domingos, né? Eu ia com um carro da prefeitura Seição, né? Seição ia comigo e a gente fazia as extrações em várias comunidades, como Panon, Nova Esperança, Areia Branca, Piató, entre outras, né? Quer dizer, o tratamento dentário daquela época era extrair mesmo o dente, né? Infelizmente, nessas comunidades, sim, né? Eu prestava esse serviço nas comunidades, mas em Açu eu trabalhava lá no consultório do meu pai. Quando eu me formei, eu comecei a trabalhar com ele. Meu pai, Zé Dantas, dentista de longas datas aqui.
e ele me cedeu uma sala para que eu pudesse trabalhar lá na clínica junto com ele. Depois eu senti a necessidade de que houvesse um crescimento. A gente não tinha mais espaço. Eu não nasci para trabalhar assim, só num consultório. Não tem nada de errado nisso, mas me perdoe, mas eu não consigo isso. Então a gente começou a investir muito. E eu disponibilizava um valor de tudo que eu faturava, daí eu tenho bem interessante isso. Se eu faturasse, sei lá, vai R$100, 20% disso pelo menos era disponibilizado para novas tecnologias. E naquela época não existia internet, não existia nada disso. Então eu saía comendo literalmente todos os livros que tinham pela minha frente, e livros e revistas, fazia assinaturas e mais assinaturas para descobrir coisas super, ultra modernas que estivessem sendo lançadas. Quantas vezes eu cheguei a ter contato com as lojas que vendem material odontológico, algumas até já fecharam depois de tanto tempo, e eu chegava para as pessoas dizendo, eu quero que você compre tal material. E a pessoa me dizia, mas esse material a gente nem sabe o que é isso. Procure, tipo, se vire, né? Na verdade, como eu insistindo nisso, não tinha internet, não tinha essa facilidade de você descobrir. E aí elas entravam em contato com alguém, eu ficava ligando também, e a gente terminava conseguindo esses materiais e trazia. Você falou de Arildo agora há pouco, eu me lembro que Arildo sempre foi um torcedor, ele estava junto comigo quando eu comprei o primeiro laser de baixa potência do estado do Rio Grande do Norte, né? Ninguém tinha isso, nem no Natal tinha, e a gente ficava fazendo experimentos com aquele laser ali, brincando com ele até certo ponto, a gente projetava a quilômetros de distância, né, Arildo? Ficava bem interessante. E no final das contas, e foi assim que a gente foi trazendo coisas que não existiam. O primeiro kit multiparamétrico de resina fotopolimerizável eu que trouxe. O primeiro fotopolimerizador fui eu que comprei também. O primeiro ultrassom fomos nós, na verdade, lá na clínica do meu pai e eu. E a gente sempre, nessa época a gente já tinha essa fama, digamos assim, de trazer o que havia de melhor. E nós continuamos, e ao longo do tempo eu comecei a decidir que precisava de mais espaço. Eu não podia mais atender só num consultório, né? Eu tinha condições de manter um consultório enquanto eu fazia uma avaliação clínica, no outro o paciente já estava sendo preparado, por exemplo, para uma pequena cirurgia, então a equipe começa a desenvolver isso. Então eu senti essa necessidade de ter uma estrutura que fosse maior. E aí entrou meu irmão, que por sinal, falando sobre médicos, ele também já confirmou a vinda para o nosso Papo Saudável, o Dr. Josivan Dantas, lá de Mossoró, oftalmologista, como também os filhos dele, que também são oftalmologistas, que meio como que dividiram o olho em duas partes, eu fico brincando, eles também estão confirmados para futuros programas nossos. E a Josivan, ele me incentivou um pouco em relação a essa questão da clínica. Ele tinha feito uma clínica para ele aqui no nosso espaço, que depois eu vinha comprar. E ele me cedeu uma parte para que eu construísse a minha clínica. Depois tudo isso foi quintuplicado. Hoje a clínica está com 800 metros quadrados e foi crescendo gradativamente. Porque eu não tenho nada aqui que foi investimento de ninguém. Foi investimento do meu trabalho, graças a Deus. E ao meu bom Deus, o meu Criador. E isso foi crescendo. E a gente foi trazendo coisas que fazem com que a gente seja únicos ainda, às vezes até no Nordeste. Tem técnicas que nós usamos, certas coisas que nós fazemos na dental clínica que o Nordeste inteiro do país não faz ainda. Antes que você chegue aí nessa questão dos equipamentos, né, que a gente sabe são fundamentais, importantes. Hoje você tem equipamentos aqui importados de vários países do mundo. Mas como é que foi atrair o cliente para cá? Né? Como é que foi? Porque assim, geralmente se começa um empreendimento e a coisa vai andando muito tímida, muito devagar. Você trabalhava com seu pai e lá os clientes, embora fossem atendidos por você, talvez dissessem, mas esse aqui era cliente do pai de Giovanni. E como é que foi? Como é que foi trazer o povo, né, para ser tratado na Dental Clinic? Era interessante, você tocou num ponto fantástico, porque lá no início mesmo, né, em 1990, quando meu pai ele me indicava os pacientes para fazer tratamento de canal. O paciente chegava até mim e dizia assim, olha, eu não sou seu paciente, eu sou paciente dele. Eu vim aqui para fazer um tratamento de canal, sem problemas. E eu comecei... Como é que você sentia nesse momento? Então, você me dê pelo menos uma chance de mostrar o trabalho, né?
Mas a coisa começou a andar bem, porque eu sempre fui muito inquieto e nunca tive medo de trabalhar. Então, pessoas que me conheciam naquela época, falando de novo aqui como o Arildo, por exemplo, ele sabia que eu ficava muitas vezes até meia-noite trabalhando. Então, na época, o consultório do meu pai ficava ao lado praticamente da universidade. E as pessoas que vinham de outras cidades, Aldo Rodrigues, Pendências, é tanto que 55% dos meus pacientes hoje ainda não é da cidade de Açu, é de outras cidades ao redor e de longe, alguns de Teresina, Fortaleza, Recife. Amanhã mesmo eu estou recebendo uma paciente que vem de Recife somente para fazer um implante e vai voltar, porque confia no nosso trabalho. E na época eu comecei então a investir bastante nessas pessoas. As pessoas vinham das outras cidades e entre 7 e 10 da noite, que é quando funcionava a universidade, eu atendia loucamente, desesperadamente, para conseguir resolver o máximo de coisas que eu pudesse naquele período. Algumas pessoas vinham as pessoas começaram a vir nos próprios carros para poder serem atendidos depois das 10. E às vezes a gente já chegou a ficar até 2 da manhã atendendo isso. Então, primeiro ponto, nunca houve medo de trabalho. Então, é para trabalhar? Vamos trabalhar. Segundo ponto, sempre havia uma outra coisa, que era cobrar um valor justo, né? Alguma coisa que as pessoas pudessem ter acesso ao que há de melhor. Hoje, na Dental Clínica, por exemplo, nós fazemos coroas de porcelana feldspática, que são aquelas máquinas com CAD/CAM, que você vai lá e escaneia o dente e entrega isso na hora para o paciente. E pouquíssimas pessoas têm isso no Nordeste. No Rio Grande do Norte sou eu que estou fazendo isso, entregando para a pessoa diretamente, no mesmo dia, na mesma sessão. E isso a gente tem feito de uma forma que fique num valor justo, um valor que as pessoas possam pagar. Não é à toa que nós temos todos os dias, às vezes dezenas de coroas dessas sendo instaladas na boca das pessoas, todos os dias. Então, você pega alguma coisa que é topo de linha, eu brinco dizendo que a gente consegue vender BMW pelo preço de um Gol, né? É tipo isso. Então, a gente consegue colocar o que há de melhor para a população, acessível à população, e as pessoas sabem que vão poder chegar aqui com excelente qualidade do serviço e do material que está sendo oferecido. E isso sempre foi assim, desde lá no início. Então eu oferecia isso para as pessoas com um valor justo e as pessoas se maravilhavam com aquilo. Aí elas iam trazendo gradativamente seus pais, seus filhos, seus cônjuges. E a gente foi crescendo, até que eu tive que sair da de papai. E eu saí porque não tinha mais espaço. A clínica só tinha 2 consultórios, o meu e o dele. E eu precisava de mais consultórios. Aí eu comecei a pensar, começou a me assustar isso. Eu pensei, boa parte dos meus clientes vem do pessoal da faculdade e tal. E olha que coisa interessante, quando nós chegamos na nova clínica eu tinha 2 consultórios, hoje são 17 em odontologia. Tinham 2 consultórios, eu dupliquei de tamanho, beleza. E o que acontece é que eu pensei, nos primeiros meses provavelmente eu vou ter uma queda muito grande de pacientes. Olha que coisa interessante, Delton. Nós simplesmente superamos todos os atendimentos que tinham sido feitos até então, desde o primeiro dia. Nós nunca deixamos de ter a clínica cheia. Então, os 2 consultórios, depois a gente passou para 3, depois para 4, aí foi gradativamente crescendo e o tempo todo sempre enchendo isso, graças ao meu bom Deus. O Criador sempre nos abençoou, graças a Deus. Verdade. Giovanni, existem meios e meios, né, na realidade. E aí, quando foi o que você percebeu que precisava investir mais na própria clínica e que você também precisava investir em você? Aí quando eu falo investir em você, é justamente na questão de se aperfeiçoar em determinadas áreas da odontologia. Que aí, mas a odontologia tem áreas? Claro que tem, né? Sim. Tem várias áreas da odontologia. E aí, a partir de quando você percebeu que precisava disso? Eu preciso equipar a minha clínica de uma forma que ela vá atender realmente a necessidade do cidadão. E a partir de quando você disse, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso trazer para a Sul o que há de melhor na odontologia? Como é que você percebe isso? Percebe-se principalmente pelo lugar que você vai. Eu creio que se eu tivesse me formado e eu estivesse trabalhando em Nova York, num super mega centro de atendimento, eu ficaria um pouco mais descansado, talvez seja essa palavra. Mas eu vim atender em Açu, porque eu escolhi Açu. Quando eu me formei, eu vivi a minha vida toda em Açu, eu nasci em Caicó,
E eu vim para cá com menos de 1 ano de idade. Então eu me considero açoense, na verdade. E eu só saí para fazer o meu 3º ano científico e os anos de faculdade. Até as minhas especializações eu ia e voltava. Normalmente era em João Pessoa, que é uma cidade que eu adoro, mas a faculdade eu fiz em Natal, na UFRN. E quando eu escolhi, na época, eu tinha 3 opções. Meu pai mesmo tinha disponibilizado uma sala que ele tinha no edifício lá em Natal. Você quer ficar em Natal, você fica. Tinha um professor meu que tinha me oferecido, ele trabalhava em Portugal, para que eu fosse junto com ele atender. Ele gostava muito do meu trabalho. E havia outra possibilidade, que era ficar em Açu. Eu escolhi Açu. Eu não escolhi Portugal, eu não escolhi Natal. Escolhi Açu. Então, quando eu escolhi Açu, eu decidi o seguinte: não dá para você fazer odontologia de qualidade em Açu dependendo de viagens do paciente a Natal. Então eu preciso fazer um implante. Naquela época não tinha implante, eu estou falando disso mais na frente. Sim. Mas na frente eu precisava fazer um implante, precisava de uma tomografia. Eu tenho que mandar o paciente para Natal para fazer uma tomografia, depois ele volta. Não, eu sempre gostei da ideia de que você pudesse fazer no princípio americano, em que você chega e você resolve tudo que você tem que resolver naquele momento. E hoje é possível fazer assim na clínica. Então, eu estou misturando um pouco do que era no passado com o que é hoje. Sim, claro. Mas eu acho que a população, de uma maneira geral, vai conseguir entender isso direitinho. Então, a ideia era que você pudesse resolver tudo num só lugar. Então, eu saí para fazer conhecer muita coisa. Então, tinha muitas assinaturas de revistas, eu fazia especializações, eu fazia aperfeiçoamentos, eu viajava para outros países, eu fiz trabalhos de pesquisa que foram divulgados em revista internacional. Muita coisa aconteceu nessa brincadeira. E eu percebia que quanto mais eu pesquisava, mais eu ficava louco, porque tinha coisas que eu queria comprar e não estava conseguindo. Então eu comecei, vou dar um basta nessa brincadeira. Tanto que quando eu fui comprar o primeiro raio-x panorâmico, que foi o vovozinho que eu tinha, para depois virar um raio-x panorâmico digital, para depois virar um tomógrafo, que é o que nós temos hoje, eu tive que me desfazer de um carro, porque eu não tinha dinheiro para aquele negócio. Então eu saía cortando na própria carne. Meu carro não necessariamente é um carro do ano, mas a clínica tem os equipamentos melhores que a gente possa ter no planeta hoje. Nosso tomógrafo hoje é Sirona, é um tomógrafo alemão de altíssimo nível. Nossos caricães são Sirona também, empresa. Você pode me dizer o que é isso, assim, falando mais popularmente? Então, Carican é um sistema que você faz um escaneamento. Você faz tipo um scanner de mesa que você vai escanear um papel. Você coloca o papel lá, ele escaneia e sai uma cópia semelhante, uma xerox da vida. O scanner é uma câmera que você vai passar na boca, nos dentes, e essa imagem em 3D, em 3 dimensões, vai ser projetada no computador. E num programa específico, você vai poder definir o que você deseja. Por exemplo, imagina que você tinha uma cárie no dente. E aí eu fui lá e removi aquela cárie. Ficou um buraco, digamos assim, né? Uma cavidade. E esse buraco que ficou lá, imagina que eu peguei essa câmera e passei nessa região, a imagem foi para o computador e eu estou vendo aquela cárie agora, aquela cavidade desse tamanhão, bem grandão. E aí eu projeto, tem um programa específico para isso, onde eu quero uma restauração assim, assim, assado, tudo no computador. Aí o computador projeta aquela restauração em porcelana, e a porcelana, até então, ela só se trabalhava queimando. Você colocava um pouquinho de pó e botava num forno para queimar. Não dava para fazer na própria boca do paciente. Então, com essas máquinas, a coisa mudou completamente. Aí o computador projeta o que ele quer, aquela restauração, por exemplo, e ele manda para uma fresadora, que funciona como se fosse uma impressora 3D. Não é impressora, porque a impressora ela vai colocando o plástico. Isso não é plástico, é porcelana. Sim. Então é como um torno mecânico que pega um bloco de porcelana e vai trabalhar aquele negócio, esculpir aquilo ali. Um robozinho vai fazer isso. E aí você pega aquela peça que ele esculpiu em, às vezes, 7 minutos, ou seja, muito rápido. E aí você pega aquele negócio e leva para a boca já prontinho e você vai ficar com uma restauração que tem, segundo o Dr. Sidney Quina lá no Paraná, 95% de chance de chegar a 10 anos funcionando maravilhosamente bem. Então é algo que tem extrema qualidade, beleza acima de tudo e é uma coisa extremamente prática de se fazer. Nós conseguimos pegar um equipamento extremamente caro, que custa mais de R$500 mil, e trazer isso para a Sul, e são alguns deles, e fazer com que se torne acessível pela quantidade que nós fazemos. E aí a gente consegue colocar para toda a população algo que antes era só para os endinheirados, para os
bem-aventurados. Agora qualquer um pode ter isso. Muito bem, a gente está conversando aqui com o Dr. Giovanni Dantas no programa Papo Saudável. Você vai se habituando aí, porque você vai ter uma série desses programas nas redes sociais. Você vai poder acompanhar, você vai poder ver uma série de programas, e não só falando de odontologia, falando sobre vários outros assuntos da medicina. Giovanni, hoje eu estive fazendo um tour aqui pela clínica, porque na realidade é um tour, né? A gente andou aí em vários lugares da clínica, vimos muita coisa, você me mostrou muita coisa, tudo muito bem equipado, né? Todos os consultórios são equipados, né? Eles têm todos os aparelhos necessários para funcionar. Aí eu pergunto a você, como é que você consegue fazer tudo isso funcionar? Eu acho que eu estou ficando louco, né? Bom, Na verdade, quando não sobra mais espaço, eu ainda vou montar um podcast para a gente poder, então, que isso que a gente está ouvindo aqui nas rádios também vai estar disponível na internet. Nós estamos fazendo um podcast chamado Papo Saudável com o Dr. Giovanni Dantas. E é um prazer, uma satisfação, é algo que eu amo. A forma como eu me entrego à odontologia e faço com que ela faça parte da minha vida, isso não tem como mudar. Nunca mais vai mudar, né? Então, daqui para frente é ficar mais louco, cada vez mais louco. Eu adoro isso. E a clínica, como você mesmo falou, 800 metros quadrados, 17 consultórios. Você viu a parte da cirurgia, por exemplo. Nós temos material de ressuscitação, oxigênio, óxido nitroso, centrífuga para colher sangue e fazer membranas de fibrina. Nós temos tantas coisas, tantos equipamentos que estão à disposição da nossa população, aqui no interior do Rio Grande do Norte, onde ninguém esperava que fosse feita uma clínica desse tipo. De vez em quando, Adailton, aparecem alguns dentistas de Recife, João Pessoa, já aconteceu isso, Fortaleza, também de Campina Grande e agora de Natal, querendo saber como é que funciona a estrutura para ver se conseguem fazer igual. É possível, eu estou totalmente aberto para mostrar essas pessoas, e essas pessoas já têm se mostrado interessadas. Bom, mas seja como for, se eles conseguirem, que seja. todo o desenvolvimento que você conseguiu, isso provoca inveja em algumas pessoas, e aí eu não estou falando aqui de outros profissionais dentistas, a gente não está citando a área, mas isso faz com que você seja um cara que sofra essa questão da inveja, que alguém fale alguma coisa de você que não é realidade, né? Pelo fato de você ter investido em Açu quando você poderia investir na capital, poderia investir no Rio de Janeiro, São Paulo, na capital que você quisesse, né? Isso tem lhe trazido algum problema de alguém que fala alguma coisa que não existe, até para tentar fazer com que as pessoas não venham à dental clínica? Então, isso já aconteceu muito e infelizmente ainda acontece. Mas dizem que é como aquelas massas de pão, né? Que você tem que bater bastante para ela crescer. Quanto mais as pessoas sentem alguma energia negativa nesse sentido, mais a gente cresce. A gente só tem crescido, graças a Deus, né? E a gente tem ultrapassado todos os limites que eu imaginei que chegaria. Hoje eu tenho uma estrutura que está até maior e muito maior do que eu jamais imaginei que aconteceria. E extremamente complexa, bem cuidada e bem equipada. Isso me deixa muito feliz. E é aqui, eu insisto, em Açu. Nós temos a Dental Clínica em Natal também, né? Nós montamos a Dental Clínica há 5 anos. Hoje nosso prédio é próprio, inclusive, não precisamos mais alugar. Porém, ela é um pouco menor do que a de Açu. A Dental Clínica de Natal tem 220 metros quadrados aproximadamente, tem 8 consultórios, tem o CAD-CAM, que é aquele aparelhinho que eu estava falando do escaneamento, tem raio-x panorâmico, que é aquele raio-x que mostra a boca toda, a face toda, mas aqui na clínica de Açu ainda é, como eu falei lá no início, a menina dos olhos. Então é aqui que temos o tomógrafo, por exemplo. Nós não temos um CAD-CAM, nós temos 3 CAD-CAMs aqui em Açu. Então, tudo que há de melhor, primeiro vem para Açu. Depois a gente leva a nossa clínica lá de Natal, né? Mas é uma honra servir a essa população dessa parte do estado que eu escolhi para morar. É que isso fique bem claro. Eu escolhi essa região porque eu amo essa região, eu adoro as pessoas dessa região. É isso. Bom, estamos concluindo esse nosso programa de hoje. Quero deixar aí você à vontade para as suas colocações aí. Adailton, muito obrigado. Obrigado por você estar aqui junto conosco nesse projeto e agradecer a toda a população,
todas as pessoas que nos veem e nos ouvem nesse momento, sobre o quanto isso é importante para nós. Querendo fazer com que a odontologia cresça em qualidade, cresça na saúde das pessoas, não é? Isso me honra demais. Me honra a tua presença, me honra estar participando disso. Isso é fantástico. E eu quero só agradecer. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Ok, então tivemos aqui o nosso primeiro programa. Agradecer a você pela sua audiência. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo Papo Saudável. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.